Previsões sobre o estado político e social de Portugal por conta de mudança para uma política anti-imigratória. Possíveis desafios e oportunidades, uma vez que se tornou no principal destino dos angolanos. Esta pergunta do Valente Canivete. Meu irmão, eu acho que em Portugal essas eleições ganhe o senhor José Seguro, ganhe o senhor André Venturas, Portugal jamais há de pensar da mesma forma sobre o tema das imigrações, das migrações, jamais, ok? Logo, essas eleições vêm de facto mudar Portugal para uma visão de migrações mais preventiva, mais cuidadosa. E como falas aqui sobre quais são quais são os possíveis desafios e oportunidades, uma vez que se tornou no principal destino dos angolanos, a nível de oportunidade para os angolanos, Portugal sendo mais rígido face às questões de imigração, fará com que o sonho do angolano não continue a ser a imigração como sendo a solução para a mudança de vida. Porque nós caímos numa bolha em que, para eu mudar de vida, eu tenho de emigrar. E isso também é perigoso para o nosso país, porque pode fazer com que o país veja os seus principais quadros a imigrarem. E chegar até, inclusive, ao ponto de Cabo Verde, onde um país tem muito mais população fora do país do que nacionalmente. Ou seja, os cérebros estão a fugir. Isso não é bom, não é positivo. E com esta rigidez de Portugal, fará com que, como oportunidade, angolanos comecem a olhar para as soluções dos seus problemas a nível nacional. Calma aí, eu até quero empreender. O que é que eu posso empreender aqui que não dependa de importações? Eu até queria emigrar, mas está difícil. Mas eu tenho aqui 5 milhões, eu tenho aqui 1 milhão que eu preparei para emigrar, mas está difícil. O que é que eu posso fazer com este 1 milhão internamente? Fará com que, em termos de oportunidades, comecemos a olhar para o dinheiro que nós temos para emigrar, porque emigrar também não é barato, para resolvermos-nos internamente. E outro sim, começamos a nos importar muito mais com as questões nacionais, política interna, economia interna, porque eu sei que não consigo sair, não tenho como sair. Ou me resolvo aqui, ou vou continuar assim. Portanto, a nível de oportunidade, penso que é esta. Levará os angolanos a se preocuparem muito mais com os problemas nacionais e a buscarem soluções aos problemas financeiros, problemas académicos internamente. Eu tenho até 3 milhões para estudar fora, mas não consigo sair. Se calhar, em vez de eu ir lá estudar, esses 3 milhões vou investir em mim aqui, vou criar um negócio aqui, e um negócio 100% nacional. Eu penso que poderá ser uma das grandes oportunidades. Como desafio, pode também levar aos angolanos a começarem a olhar para outros destinos. Esse é um desafio. Não posso ir para Portugal, eu também cá não quero ficar, eu vou olhar para outros destinos. Fará com que Portugal perca os quadros angolanos, porque os angolanos, quando vão para Portugal, vão com algumas profissões, vão com disposição para trabalhar, vão com vontade para trabalhar, e esses imigrantes poderem olhar outros destinos. Também às vezes é positivo, porque ao invés de eu agora emigrar para Portugal, vou emigrar para a Inglaterra, vou para a França, vou para Luxemburgo, vou para a Suíça, se calhar vou para destinos muito mais ricos do ponto de vista até intelectual. Vou aprender mais uma língua, vou conhecer outra cultura bem longe da minha, porque a cultura portuguesa também, em termos de gastronomia, de música, é muito próxima à angolana, até em vestimenta também. Entanto, penso que há oportunidades, há desafios e não pode ser o fim do mundo. E, para resumir, claramente Portugal jamais há de olhar para a questão de imigração como olhava até as últimas eleições. Ponto. Aqui em cima tem pergunta do senhor Alberto Vega. Ele diz: por que as sociedades colapsam? Apresento como exemplo grandes civilizações como Egito, Roma, os Inca, Babilônia. E será que isso pode vir a acontecer novamente com as novas grandes civilizações? Com a emergência das TIC intelectuais e inteligências artificiais, das TICs, inteligências artificiais, das bombas atômicas, armas biológicas, sistemas de pagamentos digitais, moedas digitais, avanço da robótica, da biónica, com testes feitos em humanoides. Então, está aqui muitas perguntas, mas antes quero lembrar que é importante você colocar like neste vídeo, subscrever e partilhar,
ok? O seu like é a razão pela qual esse vídeo aqui vai ser entregue a mais pessoas e também eu poder voltar aqui com mais quadros pergunta ao Kanumba, porque para eu saber que de facto o pessoal gosta desse quadro, eu tenho que ver que há mais likes, são 1000 likes, o vídeo foi entregue, foi partilhado, e já agora também dizer, deixa aqui a sua pergunta para ser respondida no próximo quadro Pergunta ao Kanumba. Boas! Por que as sociedades colapsam? Primeiro, as sociedades colapsam por causa do egoísmo. Eu estou no poder, nunca mais quero sair. Ou então eu sou rico, vou pagando pouco às pessoas, não invisto no cérebro das pessoas, não invisto no meu país. As sociedades colapsam por causa de egoísmo, ok? No fundo. Aliás, há aqui muitos livros sobre porque que as sociedades colapsam, porque as nações falham, por causa aqui um livro, devo ter aqui 2 ou 3, sobre questões ligadas, também aqui Prisoner of Geography, aqui The Rise and Fall of a Nation, portanto, todos eles vão caindo na questão do egoísmo exacerbado, ok? Portanto, quando eu sei que estou em um país onde as pessoas pensam diferentes e mesmo assim eu acho que o meu pensamento é o único, o meu querer é o único, portanto eu vou governar eternamente. Temos que lembrar que as sociedades são tolerantes até um dia. Eu governo um reinado até o dia em que surgir alguém que não for tolerante com o meu reinado e estiver disposto a convencer outras pessoas a juntarem-se ao seu ideal, porque existem mais pessoas que também pensam como aquele que é intolerante, se não tinham coragem. Então, ao enfrentar o reinado, claramente derruba. E depois, quando se há muito egoísmo, também se ignora a vontade das pessoas, desde a nível de precisamos de serviços, precisamos de produtos, precisamos dessa questão aqui. Eu vou ignorando a necessidade das pessoas e vou pensando que, claramente, as minhas soluções são as melhores. Claramente, demora anos, mas surgem pessoas que não hão de tolerar, claramente, as suas decisões. O Luís Garcia perguntou aqui, tendo em conta que os princípios herdados da Ordem de Westfália de 1648 não têm sido a medida profilática para evitar a anarquia no contexto internacional, que Joaquim sugere como medida atenuante as pretensões dos objetivos políticos sobreporem-se aos instrumentos jurídicos. Boas, Luís. A Ordem de Westfália foi claramente violada com o surgimento do imperialismo, depois Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, isso que depois também a Guerra Fria, isso que depois também surgiu a ONU em 45, depois da Segunda Guerra Mundial, para repor a Ordem de Westfália. Ok? O que previa? A autonomia dos Estados face às igrejas, Estados soberanos, portanto, não intervenção dos assuntos internos dos outros países, portanto, o respeito à soberania de cada país, estas ordens, né, foram imensas vezes violadas e foram agora, em 45, o surgimento da ONU, foram agora, sustentadas, alimentadas, apoiadas pelo surgimento da ONU. Só que desde que surgiu a ONU, também estamos a ver constantes violações da soberania de outros países. E tem mais, a própria ONU diz que se um Estado ou país for uma ameaça para os demais países do mundo, questionar a segurança de outros países do mundo, deve ser invadido. E nós vimos em invasões em vários países para o resto do mundo desde 45. Portanto, esta Ordem de Westfália era uma forma, né, do surgimento do Estado moderno, né, com o fim dos reinados, com os fins da igreja mandar nos governos, ok? Foi a evolução da política. Evoluiu sim até o dia em que, surge a ONU, depois de ela ser imensas vezes violada, surge a ONU para dizer que sim, aquela ordem tinha razão, vamos aqui sustentar esta ordem, mas vamos deixar aqui um parênteses. E hoje é assim, estes países são sempre violados porque a ONU, o Conselho de Segurança, diz que há ali a ameaça global, há ali a ameaça de outro país. Agora, qual é a solução para este problema como aqui você pergunta, né? O que o Joaquim sugere como medida atenuante às pretensões dos objetivos políticos sobreporem-se aos instrumentos jurídicos. Não há outra solução, ok? Os países sempre serão violados, internamente ou externamente, toda vez que um Estado superior do ponto de vista jurídico, econômico, político, financeiro, perceber que aquele aí, para mim, é uma ameaça. O mundo vai ser assim pro resto da vida. Não há uma solução que poderá dizer assim,
quem invadir o outro Estado vai ser violado. Em termos de organizações, quem violar um Estado da NATO, os demais membros da NATO vão reagir. O mesmo devia acontecer na União Africana, devia acontecer na União, nos BRICS, devia acontecer em outras organizações, porque agora, uma lei internacional e global que diz que quem invadir outro Estado, ou então que um objetivo político sobrepor a um problema de fórum jurídico internacional, não vai existir nunca, ok? Existe o Tribunal Penal Internacional, que muitas vezes é ignorado e muitos países não rubricaram este Tribunal Penal Internacional. O que é que fará com que se reduza esses abusos? Que cada país busque a sua própria hegemonia financeira e econômica e também bélica para que nenhum país lhe possa pensar em invadir. Porque até hoje, os países que foram invadidos por demais são os pequenos. Porque nenhum país até agora invadiu os americanos, já invadiu a China, invadiu a Rússia. Por quê? Cresceram, robusteceram, a ponto de que você invadir um país desse, tens que pensar 60 vezes. Logo, tenho dúvidas, Luís Garcia, que venha a existir amanhã um mecanismo, okay, internacional que possa impedir isso. Mas acredito que quanto mais os países se robustecerem, mais estarão distantes de serem claramente abusados. Espero ter respondido a essa pergunta inteligente, senhor Luís Garcia. Depois, minha pergunta perguntou aqui o Carlos Franzino, se Angola mudar a política econômica para estilo europeu, qual seria o resultado? Minha pergunta aqui para o Carlos Franzino é, que estilo te referes? Que estilo te referes? Põe aqui o estilo que te referes, a gente responde no próximo vídeo para que eu não possa aqui responder alguma coisa que não vá de acordo com o que você gostava de saber. Temos aqui uma pergunta de José Silva, que é muito longa. Família, façam perguntas diretas e curtas, já assim pouco mais tempo, seja boa. Como melhorar, reverter as propostas que o governo fez com as empresas estrangeiras para atrair investimentos? Melhorar, reverter as propostas que o governo fez com as empresas estrangeiras para atrair investimentos. E vendo que o povo angolano não se beneficia em nada a não ser humilhação, como se sabe. Aqui te perguntaria que propostas do governo te referes? Okay? Porque o governo angolano tem imensos instrumentos jurídicos, econômicos, várias propostas, vários programas de atração de investimento estrangeiro e nacional. Portanto, qual propostas te referes, faz favor? José Silva. Depois, o povo não se beneficia. E por que o governo não muda a gestão, por exemplo, em infraestruturas, em vez de pagar em dólares às empresas estrangeiras? Por que não investe nos estrangeiros? Eu penso que as empresas estrangeiras em Angola pagam em kwanza e os expatriados ganham em dólar ou em kwanza, dependendo de cada contrato de cada um. Não há assim uma globalidade, tipo, todo estrangeiro ganhou em dólares. Não, é cada contrato de cada pessoa se refere, ok? Portanto, é claramente uma questão de cada empresa analisar os contratos que realiza com cada individualidade ou com cada empresa internacional. Depois, engenheiros pagarem a moeda, se isso que nos vai dar para... Ok, aqui tem uma pergunta aqui interessante, eu acho. Vamos ver aqui, vamos voltar para cá. Pessoal, desculpa que a pergunta é muito longa e estou aqui a tentar encontrar um fio de raciocínio. O governo, gestão, pagar em dólares estrangeiros, por que não investir no nosso estrangeiro, pagar em kwanza? E qual é o receio que o governo tem em investir na educação pan-africanista aos nossos futuros? Educação pan-africanista, penso que te refere, não é, ao ensino das línguas africanas, da história da África, dos nossos reis, nossos impérios, nossas invenções, penso que é isso. E a pergunta é, qual é o receio? Penso que não há receio, há acima de tudo preguiça, né, de reescrever os livros, porque nós temos um arcabouço literário, acadêmico, a vir de instrução europeia. Há preguiça, há desvontade em investir na pesquisa nacional, porque não é só querer ensinar, é preciso que os historiadores, os economistas, os biólogos, os cientistas investiguem o que é nosso e produzam conhecimento e possam claramente transformar em livros, em vídeos, em áudios, entregar claramente para a academia. É preciso investimento, é preciso claramente aqui fugir essa vergonha e preguiça que nós temos, ok? Mas, acima de tudo, investimento na educação que para nós dá muita preguiça, ok? Porque é preciso investimento para podermos aqui patrocinar a investigação científica voltada para a África.
de fazer com que as pessoas trabalhem assim mesmo estudando, pesquisando, escrevendo, porque escrever e pesquisar também é trabalho. Infelizmente, para algumas sociedades ainda africanas, estudar e pesquisar não é trabalho, infelizmente. Por isso é que nós produzimos pouco. E nós vemos na Europa muita gente que trabalha de leve, sabemos estudar, pesquisar, investigar e de publicar. E é pago por isso mesmo. E nós precisamos também evoluir claramente para este nível. E por que o governo tem receio em enfrentar o sistema neocolonial? Será a falta de patriotismo? Não, o sistema neocolonial é que paga, os nossos custos, né? Portanto, são as empresas estrangeiras que exploram petróleo, que exploram diamante, que compram petróleo, que compram diamante. Portanto, é um sistema que, para nós nos livrarmos dele, temos que aumentar o consumo interno. Okay? E também fazer com que os nacionais tomem poder, tomem controle da exploração interna. Ok? Portanto, e quando perguntas por que o governo tem receio, não tem receio, é que tem uma dependência forte, ok? E precisa ir se libertando aos poucos do consumo e também claramente da produção, porque quem consome os diamantes, o diamante, o ouro, os cobaltos, o ferro, a madeira, são os estrangeiros. Quem explora também são os estrangeiros. Portanto, é preciso nos libertarmos, ok? Portanto, quando diz que tem receio de enfrentar o sistema, não tem receio, mas sim não está preparado ainda para se libertar e também não nos preparou para consumirmos aquilo que produzimos, ok? E isso é receio? Não sei, eu penso que é falta de iniciativa para de ambições para a independência, para a autonomia do continente e dos países africanos e Angola aqui em particular, como aqui você mencionou. Falta de ambição para a independência financeira e econômica, penso que é isso. Pois, aqui isso nem pergunta. Por último, ok, nem pergunta. São que afirmações que eu não percebi. Ele acha que ele diz que a pergunta, que o senhor ou a senhora Eurias existe, tem o senhor Miguel, mas ele fez aqui uma afirmação que eu não percebi como pergunta. Portanto, o senhor Miguel escreveu, sabendo que a maior economia de ativos em seguros, a BlackRock, anda fazendo reajustes e transferências trilionárias para a Ásia. Tem uma afirmação e, claramente, eu não posso responder a afirmações. Muito obrigado pela sua pergunta. Põe aqui essa pergunta para responder no próximo vídeo. Estamos juntos e até já.